O Estrelando está começando. Aqui ao meu lado, Cissa Bueno. Vai falar sobre astrologia vocacional e outros temas também. Logo depois, Céu Aberto com Márcia Bernardo e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Cissa Bueno, ela que é do signo de Peixes, tem ascendente em Leão e a lua no signo de Gêmeos. Ela é astróloga, numeróloga, escritora e musicista. Tem especialização em astrologia vocacional, relacionamento, numerologia, tanto individual quanto empresarial. Desenvolve diversos projetos editoriais para revistas e para portais da internet. Inclusive, a Cissa, nós nos conhecemos há muitos anos, não é? Vamos falar depois sobre isso. E ela tem diversos livros aqui, que eu pedi para ela trazer a maioria deles, né? Quiron, ela tem um livro aqui chamado Quiron, Síndromes de Plutão, escrito junto com Márcia Matos, e também Vocação, Astros e Profissões, da Cissa Bueno com a Márcia Matos, e tem esse, A Contente Mãe Gentil, Rumo ao Bicentenário, a história do Brasil vista pela astrologia, é do Rui Sá Silva Barros com Cissa Bueno. Não é isso? Com o Rui, meu mestre. Isto. Cissa, quero te agradecer a princípio muitíssimo estar presente aqui no Estrelando. Nós estamos gravando aqui na Gaia, na Escola Gaia, até porque é a semana do 19º encontro de astrólogos que é realizado uma vez por ano. Vamos lá? Vamos lá. Eu quero primeiro agradecer, é um prazer estar aqui. Nós fizemos essa tentativa um ano atrás, não conseguimos, mas agora vingou. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Todo meu. Você tem um livro sobre vocacional, eu até te chamei para falar um pouco mais sobre vocacional. E você monta um relatório, né? Como que funciona isso? Primeiro, o que é astrologia vocacional? Pro leigo. Astrologia vocacional é aquela que vai detectar no mapa, né, quais são os talentos, as habilidades, né, para as quais a pessoa dá, e também quais serão os desafios e dificuldades que ela terá para alcançar isso. Talentos e habilidades todo mundo tem. Sim. Mas vocação é uma coisa um pouco mais além, né? Porque faz parte um pouco dessa coisa da vocação, o chamamento, né? Aquela coisa que tem uma hora que cai uma ficha, tem gente que tem a felicidade de ter essa ficha caindo cedo. Tem gente que não tem. E tem gente que não tem nunca, né? Até astrologicamente a gente sabe que tem algumas ocasiões em que a ficha pode cair mais fácil. Por exemplo, qualquer momento em que você esteja com algum trânsito de Saturno, por exemplo, né? Ou com alguma coisa de Saturno a Saturno, né? Dentro do próprio ciclo de Saturno, né? Quer dizer, uma estimulação por aspecto e tal, também é um momento em que pode cair uma ficha. Você está falando uma coisa interessante, que eu li um livro há muitos anos atrás, que eu adorei, chama-se O Código do Ser, do James Hillman. Sim, ele trata justamente desse tema. Eu falo dele no meu livro. Não li o livro dela. Eu falo dele no meu livro. E no meu site, inclusive, tem uma citação do Hillman. Muito bacana. Maravilhosa. Porque o Hillman cita uma frase da Josephine Baker. Você me lembra muito bem maravilhosa, disso. Que ela queria que fala, puxa, vocação é isso que dá, que parece que a gente tem fogo no corpo, né? E é exatamente isso, né? Quando você encontra a sua vocação, parece mesmo que você entrou digamos, em êxtase. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Isso é coisa de casa 5 no mapa. Casa 5? Né? Casa 5. Porque é coisa de Leão. Porque é coisa de Sol, né? Então, antes de tudo, a casa da vocação é a casa 5, por ser naturalmente a casa do Leão. Porque o Leão, no ciclo da natureza, é o momento em que a gente consegue identificar, né, digamos, a natureza daquele indivíduo, daquele ser, daquela planta, enfim, né? Então, é o momento em que a pessoa desabrocha. É o momento da segunda adolescência, por exemplo, sim, ali, 18 anos, né? 19, que as pessoas estão exuberantes, justamente porque encontraram esse caminho. Entendi. Esse caminho, por exemplo, pode ser encontrado no mapa já desde cedo. Às vezes tem mapas que revelam com muita facilidade. Pode ser desde cedo, claro. Como eu te disse, tem gente que tem a felicidade de já saber desde cedo o que vai fazer. Você fala da vocação da casa 5 e o Sol também no mapa é revelador de uma vocação? É revelador, mas não necessariamente é importante em todos os mapas.
porque vai ser muito importante. Você tem várias coisas paralelas. Primeiro, a própria casa 5 e o regente dela. Planetas que estiverem na 5, né? Você tem o tripé, casa 2, casa 6 e casa 10. Triângulo material. Os isso. seus regentes, planetas que estejam ali, o ascendente, evidentemente, o meio do céu e os seus regentes, né? Então, são várias coisas. Como sempre, para funcionar alguma coisa na astrologia, a gente precisa ter aí umas 2, 3 confirmações. Isso, né? isso. Então, para que você afirme, ó, é isso. Né? E aí tem condições astrológicas mais fáceis da gente detectar a vocação e tem condições mais difíceis. Né? Por exemplo, mapas muito mutáveis são mais difíceis. Mutáveis, Né? Mapas Gêmeos, muito mutáveis. Virgem, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Sagitário e Peixes, mas sobretudo Gêmeos. Sobretudo Gêmeos. Porque o Gêmeos, primeiro, é um signo muito eclético, tem um nível de interesse meio que por tudo, né? Tem um pouco aquela coisa do Mercúrio poder fazer qualquer coisa, né? Não tem? Tem. Ele se adapta, ele dá um jeito, né? Então, geminianos, é muito comum você pegar gente assim indecisa, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, porque eu gosto dos dois. Porque... Agora, todo geminiano faz duas coisas, né? Tem. Me fala uma coisa. Sempre faz duas coisas. Nesse livro, ou na sua vida pessoal, você faz atendimentos presenciais e online, né? As pessoas vêm diretamente já sabendo, já sabendo do que elas querem, assim, entre uma e outra, ou existem pessoas também que às vezes não sabem, não sei o que eu quero, não sei o que fazer da minha vida? Tem gente que não sabe o que quer. Tem. A maioria? Assim? Adolescente, né? Adolescente. E aí você tem as clássicas crises dos 30 e dos 40. Tá. Né? Então, no retorno de Saturno, então, pode dar e agora não sei se é isso que eu quero, puxa vida, né? E a dos 40, que dá uma invertida, né? Quando dá aquela invertida do Urano, aquela coisa, também pode dar olha, não quero mais fazer isso, mas também não sei o que eu quero. Mas você diz que a pessoa também pode, você tem um trabalho aqui que você faz, que é impresso. Como é que funciona isso? Então, primeiro, eu comecei a trabalhar com isso desde 2000, né? E por, digamos, estímulo da minha sócia, minha parceira Márcia Matos, que na época a gente fazia várias coisas juntas e começamos a pensar no assunto vocacional. Ela já dava cursos disso e, enfim, me passou uma série de coisas e tal, e eu comecei a fazer um monte de pesquisa. Comecei a atender, eu tinha nessa época um sobrinho que estava ali com 15, 16, e ele tinha uma turma grande de amigos, e eu, enfim, convidei todos para a gente fazer, e eu fiz uma entrevista, comecei a pensar em Sol com ascendente, Sol, Lua e ascendente, enfim, comecei a pensar nisso tudo, e aí nós fomos desenvolvendo isso, eu e a Márcia, e criamos esse método, tá? Que é nada mais do que uma análise do mapa astral, só que a gente desenvolveu, na verdade, uma pontuação para esses pontos importantes do mapa, né? Casa 2, casa 6, regente da 2, regente da 6, da 10, regente do ascendente, regente da 5. Então, nós criamos um raciocínio, né? Que pontua esses planetas conforme está, conforme a casa que está, etc. Ele vai ganhando pontos, tá? E ele vai sendo o responsável ele pela vai, vocação? Exatamente. A gente elege as vedetes vocacionais, como a gente diz, né? Saturno é sempre uma vedete, em qualquer mapa. É mesmo? Então ele já ganha 30 de saída. Porque sempre ele indica muitas coisas. Mesmo que ele não seja uma determinante, ele é sempre uma vedete. Por exemplo, o Saturno num determinado signo, ou determinada casa. O signo casa. sempre acusa, a casa acusa, mas o signo acusa mais, às vezes. Acusa a atividade. A atividade? Aproxima da atividade, quer dizer, direciona aquilo que você tem que pensar, entendeu? Então, primeiro o elemento, né? De cara o elemento em que está Saturno, que é muito importante. Então, se é um elemento terra, vai direcionar mais para as questões mais de business, né? Então, se é mais em ar, vai determinar para uma coisa mais intelectual ou comunicação, né? Então, enfim, tem essas pistas, né? Que interessante. O Saturno em água, que vai sempre dar alguma coisa mais artística ou de lidar com pessoas, cuidar de pessoas, né?
E o de fogo que vai dar sempre uma coisa de maior liderança, às vezes autonomia. Empreendedor, exatamente. Criativo, né? Me fala uma coisa, então, esse relatório a pessoa compra de você, pede pela internet, é enviado e tal, e ela pode chegar, você dá as várias opções que ela tem? Então, a gente é muito difícil dizer, ó, é isso ou é aquilo, porque, como eu digo, né, o mesmo planeta que te habilita a fazer música, te habilita a falar línguas, que é Mercúrio, né? Então, se você vai escolher fazer literatura e línguas, ou se você vai fazer música, é você quem vai ter que escolher, né? Mas ele te habilita para as duas coisas. Então, o relatório ele é composto assim, por exemplo, Mercúrio em Touro na casa 2. Então, o que é Mercúrio em Touro, o que é Mercúrio na 2. Então, primeiro descreve um pouco os talentos e habilidades disso, e depois a gente sugere, por exemplo, Mercúrio de casa 2, como, por exemplo, nas atividades bancárias, ou nas atividades autoriais, ou nas atividades... Né? A gente cita. E aí a gente também ajuda ele a fazer essa leitura. Então, chega no final, a gente diz, valoriza as repetições. Quantas vezes você ouviu arquitetura? Quantas vezes você leu arquitetura? Entendi. Quantas vezes você leu não sei o quê? Faz um ranking e aposta nisso. Interessante. Então, assim, deixa também aberto para a pessoa estar livre para aquelas escolhas. Porque a gente também não pode afirmar que é isso e, enfim, né, daqui 10 anos a pessoa dizer, pô, escolhi, você errou. Eu quero saber mais informações de você no próximo bloco. Tá ótimo. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Sempre importante destacar em assembleia que há determinados assuntos em que há necessidade de quórum especial. O que quer dizer isso? É que nos assuntos mais relevantes para o condomínio, muitas vezes eu vou precisar da unanimidade daquela comunidade presente na assembleia. Tem uma grande confusão de pessoas dizendo, não, mas é a unanimidade dos presentes. O Código Civil não fala nada sobre isso. Quando ele determina, por exemplo, vou mudar a destinação de uma área ou do condomínio, eu preciso ter a unanimidade da comunidade. Diferentemente, quando eu vou alterar a convenção condominial, onde eu tenho que ter 2/3 da fração ideal daquele mesmo condomínio. Isso quer dizer o seguinte, quando vai ter votação, e eu tiver que ter o quórum de 2/3, eu tenho que ter no mínimo, em área representada, 67% do total daquela área. E nas outras situações, esse quórum especial não é necessário. Analise e verifique para que não tenha nenhum tipo de problema e o ato não seja anulado no futuro. Até a próxima. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada Cissa Bueno. Falamos sobre vocacional, inclusive está saindo aqui na tela o contato dela, para quem quiser realmente fazer também um trabalho desse, ou conhecer diversos outros trabalhos dela, que é o cissabueno.com.br. Ou é Sica Bueno, né? É Sica, porque cedilha não tem. Tá certo. Você tem um livro também sobre Quiron, Síndromes de Plutão. Dá para você fazer um link de todos eles para mim? Rapidamente, tipo Quiron, o tema Quiron.
Para aqueles o que não tema conhecem. Quiron, então, o tema Quiron vem dos síndromes, né? Na verdade, o nosso primeiro livro juntas, meu e da Márcia, é o Síndromes de Plutão. Síndromes de Plutão, que aborda... Que aborda, ele faz uma ponte entre astrologia e psicologia. Na verdade, ele aborda que quando você tem um planeta social ou transpessoal, ou seja, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, numa posição de evidência no mapa, de muita evidência, um Plutão de ascendente, um Plutão de meio do céu, um Plutão Sol, um Plutão Lua, você não é mais, você passa a ser um plutoniano. Então, o que é um plutoniano? Né? Então, é um plutoniano? Então, é o perfil de cada um desses tipos. Tem o Plutão nos ângulos, 1, 4, 7, 10, conjunção Sol, Lua, exatamente, evidência. Exatamente. Tá? Dentro das regras normais de interpretação. Certo. Né? Então, a gente analisa isso e vai contar como que você descobre isso, né? E o ideal é você justamente ler depois quais são as síndromes. Então, todo plutoniano é um cara muito reservado, ele tem um pouco de mania de perseguição, enfim, né? E aí a gente vai citando cada uma delas e depois a gente dá uns antídotos para isso, né? Como você tratar disso, né? Foi nessa ocasião que eu achei o Quiron, né? O Quiron planeta, o Quiron asteroide, a história do Quiron. Bom, me apaixonei, né? Pera, antes de você entrar em Quiron, e de outros planetas exteriores. Então, não fala somente de síndrome de Plutão, fala de Netuno e de Urano. Netuno, de Urano, Júpiter e Saturno. Ah, de Júpiter e Saturno também. Júpiter e Saturno também. Boa. Então, tem a mitologia, né? Porque a gente trabalha tudo, vai sendo em conjunto, né? Então, a mitologia do planeta, depois ele em cada casa, como é que funciona. Então é bem interessante. Aí você chegou em Quiron. Aí, porque como o livro ficou uma coisa um pouco assim, né? Quer dizer, você é um plutoniano, você está frito, né? Então, vamos tentar dar alguma coisa que ajude a cura e tal. Então, nessa época eu li muita coisa sobre cura e sobretudo, o Quiron, que, enfim, foi uma descoberta e tal. Sobre cura e Quiron? Quiron é o curador ferido, né? Então, eu me apaixonei por ele e aí a gente chegou à conclusão que ele dava outro livro. Então, não cabia junto com os síndromes. Então, resolvemos só dar uns antídotos de maneira mais rápida. E aí eu resolvi fazer o Quiron, mas não como um livro, como uma pesquisa. Tá? Então, eu analisei 500 mapas, para, de certa maneira, constatar o que já se constata, que Quiron é um planeta que é muito forte em mapa de curadores, né? Sejam médicos, terapeutas, assistentes sociais, mas também de educadores, de astrólogos, né? E, então, essa é a minha pesquisa. Artistas também, pela minha experiência, eu comecei a notar que os artistas também tinham um Quiron forte, né? Quiron forte naquela condição. No Sim, ascendente, na casa 10. Na casa 10, conjunto ângulo, ao Sol, conjunto à Lua, né, em ângulo, na 5. E o que o Quiron tem de interpretação dele? Por exemplo, no mapa, o que identifica ter um Quiron no ascendente? Então, identifica que justamente porque você é alguém que se identifica com a dor, Tá. você consegue identificar a dor no outro. E às vezes não consegue curá-la em você, mas consegue curá-la no outro, que esse é exatamente o mito dele. Né? Ele foi flechado numa perna e não conseguia curar a própria ferida. Então ele acabou trocando a vida dele com Prometeu, né? Para que ele morresse no lugar de Prometeu, porque ele se tornou um mortal normal. E o Prometeu virou um deus, né? No lugar dele. Então ele pôde finalmente descansar em paz, porque ele tinha muita dor. E ele também é um indicador de vocação, né? Agora, se ele não está em evidência no mapa, ele não faz nada. Evidência o quê? Aspecto? Sem aspecto, lá, sem condição? simplesmente numa casa 11, assim, não vai dizer nada. Interessante. Tá? E aí você tem aqui também é o mais novo esse? Esse é o mais novo, A Contente Mãe Gentil rumo ao bicentenário. Isso é a Astrologia Astrologia Mundial do Brasil vista pela astrologia. É volume 1, você e o Rui Sá Silva Barros. Isso. Acabamos de fazer o 2. Vamos lançar agora. Tá. O tema dele? O tema dele é o Brasil, né? Nós decidimos então começar. Veja, eu fiz um curso de Astrologia Mundial com o Rui. Eu conheço o Rui há
carnavais e carnavais, quando eu era adolescente, e ele estudava história com a minha irmã. Olha que legal. Minha irmã estudou história, e enfim, então eles eram colegas e tal, e eu conheci o Rui ainda menina. Depois vim reencontrá-lo na astrologia como astrólogo e historiador. E aí fiz um curso dele de astrologia mundial e passei a ter uma espécie de parceria com ele, assim, de ajudá-lo a fazer coisas e tal. E aí ele convocou vários alunos para a gente fazer esse curso, esse livro, mas ninguém aguentou até o fim. Eu fui a única que aguentei. Né? Porque é um curso que é um livro que precisa de muita pesquisa. Né? Escrever não é brincadeira, né? Fazer livro não é brincadeira, porque é uma coisa que você faz poucos trechos, poucas horas. De muito estudo, de muita pesquisa. Com muito estudo, principalmente para a história, que é uma coisa que, além de você saber astrologia, você tem que saber história, né? Então, foi isso. Na verdade, o livro foi conduzido todo por ele e tudo mais. Eu escrevi a parte de artes, cultura, literatura e educação, eu só redigi. Na verdade, não foi eu que fiz a pesquisa, foi uma amiga nossa, uma colega nossa, que é a Silvana Farassi. E o Rui revisou, enfim. O que um aluno que está estudando astrologia pode aprender e conhecer desse livro? Porque não é para leigo. Dá para leigo ler. Dá? Dá para ler, porque como é a história do Brasil, é uma coisa muito próxima da gente, né? Entendi. Mas eu acho interessante para qualquer um, né? Mas é lógico que para alunos de astrologia é muito mais interessante. E para alunos de astrologia mundial, né? Quando você fala que você escreveu sobre a parte de arte, cultura e tal, que você é uma musicista, né? O que você enalteceu? O que nós temos no mapa do Brasil? Então, o mapa do Brasil é muito talentoso, né? Por causa de uma lua em Gêmeos, né? Uma lua Júpiter em Gêmeos na casa 4. Que ascendente você usa? A gente usa o 22 de Aquário, tá. Né? O 4 e 8, tá. Né? 16 horas e 8 minutos em São Paulo. Tá certo, eu também uso isso. Então, assim, você tem aquela conjunção de Lua-Júpiter na 4, que é, digamos assim, o tudo do povo brasileiro, né? Então, o ecletismo, o molejo, jogo de cintura, o samba no né? pé, a bola no pé, né? Então, toda essa questão é o regente, Mercúrio é o regente da casa 5, que também é a casa da vocação, dos talentos culturais, artísticos e tal. Então, essa conjunção é o tudo no mapa do Brasil para esse assunto. Né? E a Vênus? A Vênus em Leão tem uma participação? A Vênus em Leão, ela tem, mas ela tem mais a ver... Estou falando porque o público, talvez, quem não esteja sabendo, o Brasil é do signo de Virgem, tem ascendente em Aquário, e a Vênus no signo de Leão, a Lua em Gêmeos, enfim. A Vênus em Leão é importante, né? Ela está no descendente. Então, ela significa muito do quanto a gente valorizava a opinião europeia, a cultura europeia, quer dizer, toda essa importação de cultura que a gente fez. E durante muito tempo a gente funcionou no modelo, né, europeu de análise artística e tudo mais. Então isso tudo vai ser narrado no livro. Né? Cissa, o que você tem percebido, o que você tem avistado ou vislumbrado para o Brasil? Que pergunta difícil, hein? Bom, hoje nós estamos num dia muito especial, né? Hoje nós estamos num dia muito especial. Enfim, esse eclipse, logicamente, está pegando o meu mapa, está pegando o seu, provavelmente. Nós estamos gravando no dia do eclipse, no dia 27 aqui de julho. E está pegando o mapa do Brasil, né? Muito fortemente, principalmente a oposição de Marte-Saturno, que é uma oposição fortíssima do mapa do Brasil, onde Marte está muito acentuado e Saturno está péssimo. Então, esse é o maior problema do mapa do Brasil, é o Saturno em Touro na casa 3. Ele trava tudo. Inclusive, o Rui comenta que, por progressão, isso só vai soltar em 33. Nossa. Né? E, portanto, desde a independência até agora, nós estamos com esse Saturno só andando para trás. Né? Então, enfim, o Brasil é aquela coisa que dá 2 passos para frente e 5 para trás. Eu não vejo muita perspectiva para ele neste ano, tá? Se a gente levar em consideração que esse Marte que está retrógrado, que faz parte do eclipse de hoje, só passa no ascendente em novembro, então tivemos um ano perdido, né?
Mas a gente tem tido vários perdidos, né? É verdade. Então, os últimos 3, 4, basicamente, eu acho que desde 2014 a coisa está muito... É que nós estamos com Netuno em oposição ao Sol ainda, né? Também. Que Netuno tem em trazido oposição ao Sol. esse é um ano de eleição em que Júpiter está passando pela casa 10 do Brasil. Isso. É o que deixa a gente É bastante... uma coisa... o Júpiter até, as últimas 2 tentativas foi interessante, né? Os últimos 2 trânsitos. Foi o Lula, a segunda do Lula e a segunda do Fernando Henrique. Né? Então, enfim, a gente ainda tem um lampejo de esperança com esse Júpiter. Pois é. Mas... Cissa, onde nós podemos encontrar esses livros? Estão todos ainda à venda? Todos à venda, todos em livrarias. O Quiron não, porque o Quiron é uma edição minha. Então, assim, eu estou para reeditar, enfim, é comigo diretamente. Esse da Contente Mais Gentil, a gente colocou no Clube dos Autores. Então, www.clubedosautores.com.br. A gente procura lá. Você procura ou pelos autores ou pelo nome. Tá. Por título ou por autor. Tá certo. Quero te agradecer muito, embora a gente está marcando muito tempo para a gente fazer essa entrevista. Finalmente saiu. Te agradecer. Obrigada. Tá? Que agradeço. Muito a sua vinda ao programa e vamos fazer mais programas, tá bem? Vamos sim, com certeza. Sucesso para você. Obrigada a todos e continue firmes na astrologia. É isso aí. E uma ótima semana a todos, com muita luz. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.